Arquitetura da Santidade, por Rabino Jonathan Sacks Zill. 4 de março de 2017. Daqui até o final do livro Shemot, a Torá descreve em minuciosos detalhes e em grande extensão a construção do Mishkan, a primeira casa de culto coletivo do povo judeu. Instruções precisas são dadas para cada item: o próprio tabernáculo, as estruturas e cortinas, e os vários objetos que ele continha, incluindo suas dimensões. Assim, por exemplo, lemos: Fazei o tabernáculo com 10 cortinas, de linho finamente retorcido, e fios azuis, roxos e escarlates, com querubins trançados nelas por um trabalhador qualificado. Todas as cortinas terão o mesmo tamanho, 28 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura. Faça cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, 11 juntas. Todas as 11 cortinas terão o mesmo tamanho, 30 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura. Faça estruturas de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação deve ter 10 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura. E assim por diante. Mas por que precisamos saber quão grande era o tabernáculo? Não teria duração infinita. Seu principal uso foi durante os anos no deserto. Ao final, foi substituído pelo templo, uma estrutura completamente maior e mais magnífica. Qual é então o significado eterno das dimensões dessa construção modesta e portátil? Para colocar a questão ainda mais nitidamente, não é a própria ideia de um tamanho específico para a casa da Shekhinah, a presença divina, sujeita a uma percepção incorreta? Um Deus transcendente não pode ser contido no espaço. O rei Shlomo disse: Mas Deus realmente habitará na terra? Os céus, mesmo os céus mais altos, não podem contê-lo. Quanto menos este templo que eu construí? Yeshayahu disse o mesmo em nome do próprio Deus: O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo de meus pés. Onde está a casa que você vai construir para mim? Onde estará o meu repouso? Portanto, nenhum espaço físico, por maior que seja, é grande o suficiente. Por outro lado, nenhum espaço é muito pequeno. Assim diz um midrash marcante. Quando Deus disse a Moshe: Faça para mim um santuário, disse Moshe com assombro: A glória do Santo, bendito seja ele, preenche o céu e a terra, e ainda assim manda: Faça para mim um santuário? Deus respondeu: Eu não penso como você pensa. 20 tábuas no norte, 20 no sul e 8 no oeste são suficientes. Na verdade, eu descerei e confinarei a minha presença mesmo dentro de 1 cúbito quadrado. Então, que diferença poderia fazer se o tabernáculo fosse grande ou pequeno? De qualquer maneira, era um símbolo, um foco, da presença divina que está em toda parte, onde quer que os seres humanos abram seu coração a Deus. Suas dimensões não deveriam importar. Encontrei uma resposta de forma inesperada e indireta há alguns anos. Eu fui à Universidade de Cambridge para participar de uma conversa sobre religião e ciência. Quando a sessão terminou,
um membro do público se aproximou de mim, um homem calmo e despretensioso, e disse: "Escrevi um livro que acho interessante para você. Vou lhe enviar." Eu não sabia na época quem ele era. Uma semana depois, o livro chegou. Intitulava-se Apenas 6 números. Subtítulo: As Forças Profundas que Moldam o Universo. Com um choque, eu descobri que o autor era o então Sir Martin, agora Barão Reis, astrônomo real, mais tarde presidente da Royal Society, o mais antigo e famoso corpo científico do mundo, e mestre do Trinity College de Cambridge. Em 2011, ele ganhou o prêmio Templeton. Eu estava falando com o cientista mais ilustre da Grã-Bretanha. Seu livro era apaixonante. Explicava que o universo é moldado por 6 constantes matemáticas que, se tivessem variado por 1 milionésimo ou trilionésimo de graus, não teriam resultado em nenhum universo, ou, pelo menos, em nenhuma vida. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, por exemplo, o universo teria expandido ou implodido de forma a impedir a formação de estrelas ou planetas. Se a eficiência nuclear tivesse sido ligeiramente inferior, o cosmo consistiria apenas em hidrogênio. Nenhuma vida teria emergido. Se tivesse sido ligeiramente superior, teria havido rápida evolução estelar e decadência, não deixando tempo para a vida evoluir. A combinação de improbabilidades foi imensa. Os comentaristas da Torá, especialmente o falecido Nechama Leibovitz, chamaram a atenção para o modo como a terminologia da construção do tabernáculo é a mesma usada para descrever a criação do universo por Deus. O tabernáculo era, em outras palavras, um microcosmos, um lembrete simbólico do mundo que Deus criou. O fato da divina presença descansar dentro dela não sugere que Deus está aqui e não lá, nesse lugar ou naquele. Tem a intenção de sinalizar, poderosa e claramente, que Deus existe em todo o cosmos. É uma estrutura feita pelo homem para espelhar e concentrar a atenção no universo divinamente criado. É, no espaço, o que o Shabat é no tempo, um lembrete da criação. As dimensões do universo são precisas, matematicamente exatas. Se elas diferissem, mesmo no menor grau, o universo, ou a vida, não existiria. Só agora os cientistas começam a perceber tal precisão, e até esse conhecimento parecerá rudimentar para as gerações futuras. Estamos no limiar de um salto quântico em nossa compreensão de toda a profundidade das palavras. Quão abundantes são tuas obras, ó Deus! Tu as fizeste todas com sabedoria. A palavra sabedoria aqui, como nas muitas vezes que ocorre no relato da construção do tabernáculo, significa precisão, artesanalmente exato. Em outro lugar da Torá, há a mesma ênfase em dimensões precisas, a saber, a Arca de Noar. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça quartos nela e cubra-a com piche, por dentro e por fora. É assim que a edificarás. A arca será de 300 cúbitos de comprimento, de 50 cúbitos de largura e 30 de altura.
Faça um telhado para ela, deixando debaixo do telhado uma abertura de 1 cúbico de altura ao redor. A razão é semelhante àquela no caso do tabernáculo. A Arca de Noé simbolizava o mundo em sua ordem divinamente construída, a ordem que os seres humanos haviam arruinado pela sua violência e corrupção. Deus estava prestes a destruir aquele mundo, deixando apenas Noé, a arca e o que ela continha como símbolos do vestígio da ordem que restou, com base na qual Deus criaria uma nova ordem. A precisão importa. A ordem importa. O deslocamento de alguns dos 3,1 bilhões de letras no genoma humano pode levar a devastadoras condições genéticas. O famoso efeito borboleta, a batida de uma asa de borboleta em algum lugar, pode causar um tsunami em outros lugares, a milhares de quilômetros de distância, nos diz que pequenas ações podem ter grandes consequências. Essa era a mensagem que o tabernáculo pretendia transmitir. Deus cria a ordem no universo natural. Somos encarregados de criar ordem no universo humano. Isso significa ter cuidado no que dizemos, no que fazemos e no que devemos evitar fazer. Há uma coreografia precisa para a vida moral e espiritual, pois há uma arquitetura precisa para o tabernáculo. Ser bom, especificamente ser santo, não é uma questão de agir como o Espírito nos move. É uma questão de nos alinharmos à vontade que fez o mundo. Lei, estrutura, precisão. Dessas coisas o cosmos é feito, e sem elas deixaria de existir. Era para assinalar que o mesmo se aplica ao comportamento humano que a Torá registra as dimensões precisas do tabernáculo e da Arca de Noé. O templo dentro de cada judeu. Por Rabino Eli Touges. A porção desta semana da Torá, Terumá, comunica a ordem de construir um santuário. Deus disse ao povo judeu: façam para mim um santuário, e eu habitarei no meio de vocês. O santuário, e mais tarde o templo sagrado em Jerusalém, foi o local que Deus escolheu para colocar seu nome. Esta era sua morada na terra, por assim dizer. Assim como uma pessoa pode relaxar e expressar-se sem inibições em sua própria casa, também o templo era e será o local onde a divindade revela-se sem restrições. No mundo individual de toda pessoa, sua alma repousa em sua mente. Similarmente, no mundo em geral, a presença de Deus repousava no templo, e isso tornou possível para nós apreciar a divindade em todo elemento da existência. Nossos rabinos ensinam que a palavra hebraica para dentro, Betoham, significa dentro deles, não dentro de. Construir um santuário para Deus não significava meramente erigir uma estrutura onde sua presença estaria manifesta. Em vez disso, a intenção era de que toda pessoa se tornaria um santuário em miniatura, pois Deus iria habitar dentro deles, dentro de todo e cada indivíduo. Todos os detalhes sobre os quais a porção da Torá discorre possuem paralelos em nosso relacionamento com Deus. Eles não são apenas particularidades que existiam no santuário há muito tempo, mas são motivos contínuos relevantes ao nosso vínculo com Deus.
A arca no Santo dos Santos, onde repousava a presença divina, refere-se aos recessos que existem dentro do nosso coração. Pois em cada um de nós há um local de repouso para o divino. Similarmente, o santuário e o templo continham a menorá, o candelabro de ouro. Isso mostra o potencial que todos possuímos de brilhar com a luz divina e iluminar aquilo que nos cerca. A mesa, sobre a qual o pão da proposição era colocado. Isso representa o nosso potencial de ganhar o sustento. É também um esforço sagrado, que merece um local no santuário. O altar, onde os sacrifícios eram levados. Corban, palavra hebraica para sacrifício, tem relação com a palavra karov, que significa aproximar. Por intermédio dos sacrifícios, nós nos aproximamos de Deus. Embora não tenhamos mais o santuário construído por Moshe, nem o templo em Jerusalém, o santuário existe no coração de cada judeu. Fazermos uma morada para Deus dentro de nós é um elemento inseparável de nossa existência. 30 citações judaicas. Por Mottele Schusterman. Arte de Sefira Lightstone. Arte de Sefira Lightstone. Aqui estão minhas 30 citações judaicas favoritas, selecionadas de diferentes partes de nossa rica tradição. A lista inclui conselhos de vida, instruções, reflexões profundas sobre a psique humana e importantes valores judaicos. Das Escrituras. Diante de vocês, coloquei a vida e a morte. Escolham a vida. A Torá estabelece o princípio do livre-arbítrio e nos incentiva a escolher o bem. 2. O Senhor vê o coração. 2. Deus lembra ao profeta Shmuel que sempre deve olhar além das superficialidades. 3. Os passos dos humanos são guiados por Deus. 3. O rei David nos assegura que nada acontece por acaso. 4. Uma pessoa justa cai 7 vezes e se levanta. 4. Não é a queda que importa, mas como você reage a ela. Da Mishnah. 5. Se eu não estiver por mim, quem estará por mim? E se eu estiver apenas por mim, o que sou eu? E se não agora, quando? 5. O grande sábio Hillel nos ensina a não depender dos outros, a permanecer altruístas e a aproveitar o momento. 6. O estudo não é a coisa mais importante, mas as ações. 6. Isso se aplica à vida, assim como à Torá e aos mandamentos. 7. Quem é sábio? Aquele que aprende com todos. Quem é poderoso? Aquele que subjuga a má inclinação. Quem é rico? Aquele que se alegra com a sua porção. Quem é honrado? Aquele que honra outros seres humanos. 7. Esta Mishnah revela o verdadeiro significado do sucesso em diferentes áreas da vida. 8. Não olhe para o frasco, mas para o que há dentro dele. Pode haver um frasco novo, cheio de vinho velho, e um frasco velho, no qual nem mesmo há vinho novo. 8. O ditado original: não julgue um livro pela sua capa. Do Talmud. 9. Ou um amigo,
ou a morte. 9. O valor de um amigo não pode ser subestimado, literalmente. 10. Um ladrão parado na entrada do túnel clama a Deus. 10. Essa verdade é interpretada tanto como não há ateus em trincheiras, quanto como um lembrete de que só porque você acredita em Deus, não significa que você seja automaticamente virtuoso. 11. Um prisioneiro não pode libertar a si mesmo. 11. Outra análise da condição humana. Não presuma que alguém preso em uma situação ruim conseguirá resolvê-la sozinho. Em vez disso, seja você quem intervém para ajudá-lo. 12. Se uma pessoa disser, trabalhei duro, mas não encontrei, não acredite nela. Não me esforcei e encontrei, não acredite nela. Dei tudo de mim e obtive, acredite nela. 12. Não se esforçar nunca leva ao verdadeiro sucesso. O esforço sempre funciona. 13. Para onde quer que Israel tenha sido exilado, a presença divina ia com eles. E quando Israel for redimido no futuro, a Shekinah será redimida com eles. 13. Deus nos acompanha mesmo nos momentos mais difíceis. Do Midrash. 14. A salvação de Deus é como um piscar de olhos. 14. Um lembrete para ter fé mesmo nas situações mais difíceis. Todos os começos são difíceis. 15. Uma garantia de que tudo vai melhorar em breve. Apenas persista. Há luz no fim do túnel. 16. Quem nega a bondade ao seu semelhante está fadado a negar a bondade de Deus. 16. Do Zohar. 17. Uma pessoa não pode conhecer o sabor da doçura até que prove o amargo. 17. A luta e a dificuldade ajudam a uma pessoa a descobrir suas verdadeiras profundezas. 18. Um homem sem uma mulher é considerado metade de um corpo. 18. O significado mais profundo do casamento: duas metades de uma única alma se reúnem. De sábios medievais. 19. Palavras que vêm do coração, entram no coração. 19. Seja verdadeiro consigo mesmo, e você influenciará positivamente aqueles ao seu redor. 20. Um pouco de luz pode dissipar muita escuridão. 20. O poder do bem supera o do mal. 21. Se eu vendesse velas, o sol nunca se poria. Se eu negociasse mortalhas, ninguém jamais morreria. 21. Uma queixa irônica sobre as dificuldades da vida. 22. Os julgamentos da Torá não trazem vingança ao mundo, mas sim misericórdia, bondade e paz. 22. A Torá de Deus é boa, boa para a pessoa e boa para o mundo. 23. A verdade só é discernida através do seu oposto. 23. O verdadeiro conhecimento de algo
só é possível se você conhecer a sua antítese. Dos mestres chassídicos. 24. Tudo é obra da divina providência. Se uma folha é virada pela brisa, é apenas porque isso foi especificamente ordenado por Deus para cumprir uma função particular dentro do propósito da criação. 24. A visão revolucionária do Baal Shem Tov sobre a divina providência. Cada ocorrência no universo, até o nível subatômico, é ordenada por Deus. 25. Seu semelhante é seu espelho. Se seu próprio rosto estiver limpo, a imagem que você percebe também estará. Mas, se você olhar para o seu semelhante e vir uma imperfeição, é a sua própria imperfeição que você está encontrando. 25. Não se trata da outra pessoa, trata-se de você. A razão pela qual você percebe uma imperfeição é para revelar o que você mesmo precisa melhorar. 26. É disso que se trata o homem. O propósito da criação é fazer uma morada para Deus no mundo físico. 26. Rabino Schneur Zalman, o primeiro Rebbe de Chabad, aborda a questão existencial. Por que existimos neste mundo? 27. O mundo inteiro é uma ponte muito estreita, e o mais importante é não ter medo algum. 27. A vida é difícil, mas o maior desafio é superar o medo. Não há nada mais completo do que um coração partido, e não há nada mais reto do que uma escada torta. 28. O ato de autoaperfeiçoamento é, em si, um belo ideal. 29. A alegria quebra todas as barreiras. 29. A alegria pode realizar o que nada mais pode. 30. Se você sabe Aleph, ensine o Aleph. 30. O imperativo do Rebbe é ensinar e difundir o judaísmo, independentemente da posição espiritual ou do nível de conhecimento de cada um. Como comemorar o aniversário de Moshe? 7 de Adar. Arte de Sefira Lightstone. Arte de Sefira Lightstone. Qual é o tema da vida de Moshe e de seu aniversário, o 7º dia de Adar? Moshe é a Torá. Toda a Torá, do começo ao fim, até mesmo os novos insights da Torá, revelados nas gerações subsequentes, derivam do que Moshe recebeu no Sinai. Portanto, o principal impulso e iniciativa deste dia é o estudo e crescimento na Torá. Só há uma maneira de crescer na Torá: grande labuta. O Talmud afirma: se alguém afirma que conseguiu sem esforço, não acredite nele. Mas simplesmente compreender o que se pretende estudar não é suficiente. Para realmente alcançar a Torá, deve-se merecer descobrir novas profundidades dentro dela. Quando alguém estuda adequadamente, merece que Deus lhe revele percepções que estão muito além de seu próprio alcance. Mesmo para alguém cuja propensão é ser um defensor da Torá, em vez de um estudioso em tempo integral, o poder do aniversário de Moshe exige, capacita e permite que cada indivíduo tenha sucesso no estudo e prática da Torá,
merecendo encontrar suas revelações mais profundas. O símbolo do amor completo entre Deus e Israel. A porção da Torá Terumá discute os detalhes do santuário no qual Deus habita. O primeiro item relatado em detalhes em nossa Parashá é a Arca da Aliança, sobre a qual estão os 2 querubins. Enquanto a Arca Sagrada contém a Torá, a sabedoria eterna de Deus, sua voz e constantes diretrizes emanam entre as pontas das asas dos querubim que se tocam, os quais simbolizam o amor completo e prazeroso entre Deus e o povo de Israel. Querubim, potências de 2. Na Torá, os querubim são inicialmente referidos como sendo 2. Cada anjo tinha 4 elementos: um corpo, uma face, asa direita, asa esquerda. Quando aproximados pelas pontas das asas, os querubim têm um total de 8 elementos. A raiz da palavra hebraica para querube, kuf, reish, bet, também representa 2. O valor numérico do kuf é 20, do reish é 200 e do beit é 2. Todos esses números podem ser reduzidos a 2. Os 2 representam o perfeito estado de amor, harmonia e prazer simbolizados pelos querubim. Esse amor serve como um ímã que traz a voz de Deus para falar para Israel. Simetria masculina e simetria feminina. Os 2 itens no templo que refletem a perfeita simetria são a menorá e os querubim. A simetria da menorá é relativamente masculina, enquanto a simetria dos querubim é relativamente feminina. A simetria masculina é um eixo bem definido, com um no meio e um número idêntico de elementos que estão presentes em cada lado do eixo. Nesse tipo de simetria, existe sempre um número ímpar de elementos, outro sinal do estado masculino. A menorá ilustra perfeitamente esse tipo de simetria. A simetria feminina não tem eixo definido, mas é constituída, ao invés disso, por um número par de elementos arranjados de uma maneira perfeitamente simétrica. No templo, a menorá de simetria masculina estava posicionada no santuário sagrado. Os querubim de simetria feminina estavam no Santo dos Santos. A síntese da beleza e simetria da união é feminina, como também representado pelas potências de 2 associadas ao querubim. Querubim no Jardim do Éden. O primeiro lugar em que os querubim aparecem na Torá é depois que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Os querubim assumiram um papel temível na entrada do jardim, junto com as espadas rotatórias flamejantes. Seu papel foi o de assegurar que Adão não entraria novamente no jardim para comer da árvore da vida e eternizar o pecado original. Nesse contexto, os querubim são um tipo de anjo. Maimônides classifica os anjos em 10 tipos. De acordo com a Cabala, esses 10 tipos de anjos correspondem às 10 Sefirot. Os níveis mais inferiores de anjos, Ishim, são aqueles que conversam com os profetas ou pessoas imbuídas com o Espírito Divino. Ishim correspondem à Sefirá de Malchut. O próximo nível de anjos, querubim, corresponde à Sefirá de Yesod.
Eles representam o poder espiritual de união entre homem e mulher e simbolizam a união entre Deus e Israel. Cara de bebê. Nossos sábios explicam que a palavra hebraica para cherub, kruv, vem do aramaico e significa como um bebê. Os querubim tinham faces de bebês. O rosto de um bebê representa a inocência. O toque delicado dos querubim no Santo dos Santos reflete a síntese do amor puro e inocente. Essa inocência existe no Santo dos Santos, em um tempo que antecede o pecado original. Depois deste, os querubim passaram a também assumir o papel de anjos temíveis. A essência interior da inocência. Abraham ibn Ezra, comentarista da Torá, define a palavra kruv como uma matéria amorfa que pode assumir qualquer forma. Essa é exatamente a propriedade dos querubim, que podem assumir a forma de anjos temíveis e também a de amantes completos. Inocência empresta a si mesma esse estado amorfo, que pode assumir formas opostas. A indefinição de forma também é refletida no rosto de um bebê, que assume uma forma mais definida depois que amadurece e manifesta sua capacidade de livre-arbítrio. Assim, essa habilidade de despir-se de uma forma e vestir-se de outra é a essência interior da inocência. A prova de Ibn Ezra. Ibn Ezra baseia sua definição de kruv como um ser amorfo nos trabalhos da carruagem no primeiro capítulo de Ezequiel. O profeta inicialmente descreve 4 figuras: um leão, um boi, uma águia e um homem. Depois, Yehezkel substitui o boi por uma descrição de um kruv. Ezequiel descreve todas as formas como kruvim. Ibn Ezra conclui disto que o kruv é um estado amorfo que pode assumir qualquer forma. A inocência e além dela. O estado amorfo da inocência pode amadurecer de forma positiva, mas ele também tem o poder de amadurecer de maneira negativa. O estado de inocência de Adão e Eva, antes do pecado original, não se destinava a ser seu estado final. Deus tinha a intenção de que eles amadurecessem até figuras messiânicas. Entretanto, a inocência deles tomou um caminho negativo. Do mesmo modo, nossos sábios dizem que Esaú e Jacó eram relativamente amorfos até que receberam o atributo de Da'at na idade de 13 anos, permitindo a cada um fazer suas escolhas de vida. Os querubim também tiveram de ser feitos de acordo com as mais exatas instruções, a partir de uma única e sólida peça de ouro. Nossos sábios dizem que a mínima imperfeição na forma dos querubim os transformaria em imagens para a idolatria. Nosso objetivo é de despir-nos de nossa atual forma e vestirmos a nós mesmos com uma forma messiânica madura. Ao meditarmos sobre os querubim, poderemos retornar ao estado amorfo e inocente da simetria feminina. Este é o primeiro passo em direção ao objetivo messiânico. Seja como um peixe. Uma medicação para o mês de Adar. Por Et Krinsky. Arte de Sefira Lightstone. Arte
Nasci no mês de Adar, e anseio por ele todos os anos. É um mês que muitas vezes associamos à alegria, com a festa repleta de alegria de Purim. Alguns anos, como este, recebemos até 2 Adares como parte do ano bissexto judaico. Dobro de Adar, dobro de alegria. Mas há algo mais profundo no mês de Adar do que simples alegria. Com o que na realidade estamos tão alegres? O zodíaco para o mês de Adar é um peixe. Qual é o simbolismo? Um peixe está constantemente consciente do fato de que só está vivo por causa da água. No momento em que fosse retirado da água, perderia sua vida. Isso significa que está constante e conscientemente conectado à sua fonte. Cada mês tem uma influência astrológica diferente, denominada Mazal. O conceito de influência astrológica fica um pouco complicado dentro do judaísmo. O Talmud ensina em Mazal Be-Israel. Não há Mazal para os judeus. Isso significa que a astrologia não controla o que acontece conosco. No entanto, há outras referências para o mês de Adar, considerado um mês cheio de Mazal, saudável e positivo. Nossos rabinos explicam que há outra maneira de entender a fraseologia de em Mazal Be-Israel. Se você ler a palavra Ain como Ain, obterá uma nova palavra, Ain, que significa nada. A frase é então traduzida para significar que o Mazal dos judeus é Ain, o nada que precedeu a criação. Enquanto a grande maioria do universo recebe sua vitalidade de várias correntes de luz espiritual, nós, o povo de Israel, nos conectamos diretamente ao nada, aquela expressão divina que está acima e além de qualquer característica ou definição, mesmo as espirituais. Entender isso nos ajuda a entrar em contato com o ponto de pura divindade dentro de nós e dentro de nosso mundo. Em Adar, com nossa dose extra de Mazal saudável, temos um poder esmagadoramente mais brilhante de acessar essa consciência. É tão fácil ficar preso em tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Este mundo é caótico, perturbador e pode ser tão avassalador. A maioria de nós reserva nossos dias com nossos celulares, o que significa que, desde o momento em que acordamos até adormecer, somos bombardeados com atividades, notícias e muito tumulto. Sentimos nossa profunda e própria necessidade de nos mantermos constantemente ativos. Sentimos um impulso interior para sermos produtivos. Há sempre muito o que fazer, muitas pessoas com quem conversar e itens para verificar em nossas listas. Muitas vezes estamos estressados, ansiosos e esgotados com tudo isso. Mas então, há essa consciência do nada, esta santidade silenciosa. Quem somos? Muitas vezes passamos dias, semanas, meses e anos tentando identificar isso, descobrir a resposta. Os ensinamentos chassídicos explicam que somos aquele espaço puro dentro de nós, aquela centelha divina. É onde somos um com o nosso Deus, onde somos puramente divindade. Todos os aspectos externos com os quais somos apanhados, sobrecarregados e estressados
são exatamente isso, externos. Não podem tocar esse espaço mais íntimo. Não é quem somos, em essência. Quando, como um peixe, podemos acessar e conhecer nossa fonte, de onde nos originamos e quem realmente somos, é assim que acessamos o poder de Adar. Não há nada que possa nos ferir, nos quebrar ou ser tirado de nós, porque quando estamos conectados ao nosso Criador, estamos unidos à fonte de tudo. Este conhecimento é certamente um motivo para comemorar e ser feliz. Com 2 meses de Adar este ano, nosso poder simplesmente dobrou. Nossa capacidade de explorar essa parte mais íntima de nós é intensificada. Meditação. Regule sua respiração. Coloque as mãos na barriga ou no peito, onde for mais natural e calmante. Você não é sua aparência externa. Você não é suas conquistas, ou a falta delas. Você não é apenas mãe, esposa, filha ou funcionária. O caos está lá fora. O barulho é externo. Você é essência. Você é santo, assim como você é. Aqui não há limitações. Não há raiva, nem medo, nem ansiedade. É você, e você é divino. Você é alegria, você é paz, você é bondade. Deixe esse conhecimento envolver você. Sinta-o em todo o seu corpo, desde as pontas do cabelo até as pontas dos dedos dos pés. Nada pode tirar isso de você, e está sempre aqui para você encontrar. 9 coisas que você provavelmente não sabe sobre o mês de Adar. Por Mandy Kaminsky. O mês judaico de Adar é conhecido como um mês de celebração e felicidade. Adar contém o alegre feriado de Purim, que ocorre no meio do mês. Purim, no entanto, não é a única coisa que torna Adar especial. Seja feliz agora! O Talmud nos diz que quando chega o mês de Adar, aumentamos em alegria, para dar as boas-vindas a uma época de milagres. Da mesma forma, o Talmud nos diz que esse mês é afortunado para o povo judeu. 2. O que há num nome? O nome hebraico Adar está relacionado com a palavra Adir, que denota força e poder. O Rabi Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória, diz que o termo Adir é usado para referir-se ao povo judeu. O que seria mais apropriado para um mês quando a sorte do povo judeu está em seu auge? 3. Duplique sua alegria. Duplique sua diversão. Adar é o único mês no calendário judaico que volta por segundos. O ano bissexto judaico, ou Shana Milberet, ocorre aproximadamente a cada 3 anos. Para garantir que os meses lunares do ano judaico estejam em sintonia com o calendário solar, um mês adicional de Adar é acrescentado. Purim é celebrado no segundo Adar. 4. Moshe faleceu. A tradição relata que Moshe faleceu em 7 de Adar. O Talmud nos diz que quando o perverso Ramã, vilão da história de Purim, quis destruir nossa nação, ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna. Quando a data caiu em Adar, ele se alegrou.
Que mês melhor para punir os judeus, pensou ele, que Adar, quando Moshe morreu? Certamente, nenhum mesmo poderia ser mais baixo para o povo judeu. No entanto, ele desconhecia que neste mesmo dia, Moshe também nasceu. 5. Alerta do corruptor. Foi também aniversário de Moshe. O que Ramã não sabia era que Moshe faleceu no mesmo dia em que nasceu 7 de Adar. O dia do nascimento de Moshe, relata o Talmud, ajudou a reverter o mau decreto. 6. Um mundo todo novo. Em 1940, em 9 de Adar, o Rebbe anterior, Yosef Yitzhak Schneerson, de abençoada memória, desembarcou no porto de Nova York. Fugindo da Alemanha nazista e do Holocausto dos judeus da Europa, o Rebbe anterior não procurava apenas refúgio na América. Em vez disso, ele lançou os alicerces da Revolução Chabad no engajamento judaico e vida no hemisfério ocidental. Este dia é celebrado pelos Hassidim Chabad no mundo inteiro. 7. Sob o mar. O signo zodíaco para Adar é Peixes, ou Dagim em hebraico. Na tradição judaica, peixe é um sinal de bênção e fartura. Também, assim como o peixe vive na água, o povo judeu prospera quando imerso na Torá, que é comparada à água que dá vida. 8. Ramã morreu em Nissan. Embora celebremos os milagrosos eventos que criaram o feriado de Purim em Adar, Ramã, na verdade, foi enforcado em Nissan. Purim celebra não a morte de Amã, mas sim o tempo em que nossos ancestrais descansaram após sua milagrosa salvação e vitória na batalha. 9. A caminho. Adar foi o último mês que o povo judeu passou no Egito antes do Êxodo. A alegria de Adar é tão grande, em parte, porque serve como o início de uma alegria ainda maior, os milagres de Pessach. Tenha um mês repleto de alegrias. Lições de vida do Mishkan. Por Kátia Bolotil. Arte de Sefira Lightstone. Faça para mim um santuário, e habitarei neles. O final deste versículo parece estar gramaticalmente incorreto. Deveria ser: morarei dentro dele. Esta formulação, no entanto, não é acidental. Ela expressa a intenção de Deus com precisão. A construção de um santuário garantiria que a presença de Deus habitaria entre o povo, não apenas no tabernáculo. 2. Aqui marca um ponto de viragem na narrativa Shemot. Até agora, embora Deus tivesse suprido amplamente todas as suas necessidades, as pessoas reclamavam e pareciam ingratas. É natural dar como certo aquilo a que nos acostumamos. Agora, pela primeira vez desde que deixaram o Egito, o povo estava sendo convidado a tornar-se participante ativo nesta relação. A construção do Mishkan, juntamente com a doação de seus materiais, começaria a transformá-los de destinatários em doadores. É da natureza humana ter orgulho e apreciar as coisas que nós mesmos criamos. Seja um bolo saboroso, uma chalá caseira ou um projeto, valorizamos o trabalho de nossas próprias mãos. Ao ordenar ao povo judeu que construísse o Mishkan,
Deus estava presenteando-os com algo que lhes faltava: a dignidade humana. As pessoas trabalharão incansavelmente e com entusiasmo por uma causa na qual acreditam. Ao mostrar confiança em suas capacidades, Deus proporcionou a um povo nascente para desenvolver seus potenciais inerentes. 2. Vivendo autenticamente. Você deveria revesti-lo com ouro puro, revestindo-o por dentro e por fora. A Arca da Aliança era sagrada. Continha as tábuas dadas a Moshe no Sinai. Este versículo nos lembra que a santidade expressa nossos valores internos de maneira externa. Tal como a arca, que era de ouro por dentro e por fora, as nossas ações deveriam corresponder às nossas crenças. O ditado, "Faça o que eu digo, não o que eu faço", é a antítese de uma vida santificada. Tal como a arca e o seu conteúdo, os nossos corpos e almas são dados por Deus, e a nossa responsabilidade mantê-los salvaguardados e santificados. Este paralelo é simbólico e poderoso. Cada um de nós pode ser visto como uma morada de Deus, se, por nossos próprios esforços, nos esforçarmos para que isso aconteça. A fusão do corpo e da alma pode ajudar a aumentar a harmonia interior e exterior. O ouro no interior e no exterior da arca lembra-nos de sermos genuínos e autênticos. 3. Sentindo-se e vivendo como um judeu. O Mishkan deveria ser construído de acordo com as especificações exatas de Deus. A atenção aos detalhes realmente importa? Imagine deixar de fora um ingrediente essencial da sua receita favorita. Você rapidamente sentirá que algo não deu certo. Sim, falta alguma coisa. Podemos pensar que podemos ser espirituais à nossa maneira, ou judeus de coração. Mas isso é como comprar para alguém que você ama um presente que você deseja. Tal presente reflete seus próprios gostos, mas ignora o de outras pessoas. Essencialmente, você deu um presente a si mesmo. Que tipo de presente é esse? Dar a outra pessoa não deve ser algo egoísta. Da mesma forma, devemos amar a Deus de todo o coração. Mas para que o amor seja real, ele deve ser expresso por meio de ações e feitos exatamente como Deus deseja. Precisamos viver como judeus, e não apenas sentirmos-nos como judeus. Algumas pessoas optam por não seguir as instruções. Preferem fazer as coisas do seu jeito. O que há de errado nisso? Bem, você gostaria de ser passageiro de um avião ou astronauta em uma missão espacial cujo piloto negligenciou os detalhes das instruções do plano de voo? Imagine as possíveis consequências desastrosas. Poderíamos pensar que não é mais necessário observar as mitzvot da Torá, que basta ser judeu em nossos corações. Afinal, parece que é o espírito da mitzvah que é importante. Os detalhes não importam, certo? Mas tente enviar um documento que esteja faltando um único caractere no endereço de e-mail. E se em vez de .com, você digitar .com, esse e-mail nunca chegará ao seu destino. Tudo por causa de um detalhe aparentemente mínimo, mas importante. A atenção aos pequenos, precisos
e aparentemente triviais detalhes, que parecem ser apenas minúcias, pode ter um tremendo impacto em nossas vidas e em nossas almas. O santuário interior do nosso próprio ser é a nossa alma dada por Deus. Para funcionar de forma ideal, recebemos instruções detalhadas chamadas mitzvot. Observar as mitzvot permite que nossa alma prospere e fortalece nosso relacionamento com Deus. Embora o Mishkan não exista mais fisicamente, continuamos a obter insights relevantes ao compreender seus detalhes. Ao nos esforçarmos para viver uma vida mais santificada, de acordo com o plano mestre de Deus, podemos perpetuar aquele santuário no qual a presença de Deus habitará. 4. Tornando-o relevante. Esforce-se para proteger você e sua casa de influências externas prejudiciais. Não os traga. Tenha uma estante ou biblioteca com livros relacionados à Torá e estabeleça um cronograma regular de aprendizado. Inclua um pensamento ou ideia inspirado na Torá em cada refeição para nutrir a alma e também o corpo. Transforme sua mesa em um Mishkan simbólico, um lugar onde a presença divina possa habitar. Esteja atento ao seu discurso e às suas ações. Eles refletem quem você está se esforçando para ser? Certifique-se de que você é igual por dentro e por fora, e vice-versa. Se necessário, recalibre e aperte o botão Restar, Reiniciar. 15 fatos sobre o Mishkan que todo judeu deveria saber. Saiba tudo sobre o tabernáculo itinerante. Por Menachem Posner. Mishkan era um templo sagrado portátil. Mishkan significa habitação e refere-se ao complexo portátil no qual Deus escolheu habitar entre os israelitas. Construído logo após o Shemot do Egito, foi o precursor do templo sagrado de Jerusalém, construído pelo rei Shilomo, Salomão, e depois reconstruído por aqueles que retornavam do cativeiro babilônico. O que era o Mishkan? 2. É conhecido como o tabernáculo. Em inglês, é comumente conhecido como tabernacle, do latim tabernaculum. Isto provavelmente está mais de acordo com seu outro nome hebraico, Ohel Moed, tenda da reunião, um assim chamado porque era o local onde Dus encontrava-se com Moshe e o instruía. Às vezes, a Torá também se refere a ele como Mikdash, sagrado. 2. Cada nome enfatiza outro elemento desta estrutura temporária, onde Dus escolheu repousar sua santa presença e interagir com sua amada nação. 3. Aconteceu depois do pecado do bezerro de ouro. A Torá registra as diretrizes para a construção do Mishkan. 3. Depois fala-nos sobre o trágico pecado do bezerro de ouro. 4. Antes de finalmente relatar a construção real do Mishkan. 5. De acordo com Rashi, que adota a abordagem de que as escrituras não estão necessariamente organizadas em ordem cronológica, o mandamento para construir o Mishkan foi na verdade dado após o pecado ter ocorrido. A mensagem é profundamente inspiradora,
embora o povo tivesse pecado, fizeram techuvá, e Moshe rezou e pediu por eles, e então foram perdoados. Eles ainda eram dignos de construir uma moradia para Deus. 4. A construção foi liderada por Betzalel e Aholiab. Os materiais para o Mishkan foram doados pelo povo, que doou tão generosamente e tão livremente que Moshe teve que pedir para pararem. 6. A construção propriamente dita foi executada por uma equipe de homens e mulheres inspirados e qualificados. Por ordem divina, eles foram liderados por 2 homens chamados Betzalel e Aholiab. Betzalel era de uma família proeminente, parente do próprio Moshe. Por outro lado, Aholiab era de origem mais simples, da humilde tribo de Dan. Mas não fazia diferença. Todos contribuíram de acordo com suas habilidades. 5. Havia um edifício central. A Torá dá muitos detalhes sobre as dimensões exatas do Mishkan e os materiais com os quais ele foi feito. 7. O próprio Mishkan era uma estrutura em forma de caixa que media 30 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Suas paredes eram feitas de vigas grossas de madeira de acácia folheadas a ouro, lado a lado, formando 3 lados de um retângulo. As vigas foram inseridas em encaixes de prata interligados e mantidas no lugar por longos postes de madeira folheados a ouro. Uma cortina suspensa cobria o quarto lado. 6. Estava coberto com tecido e pele de animal. A estrutura de madeira era coberta por uma tapeçaria tecida de linho e lã tingida de vermelho, azul e roxo. A tapeçaria tinha 2 seções, que eram presas uma à outra por uma fileira de ganchos. Estava coberto por uma camada de pele de cabra, seus painéis presos de forma semelhante com ganchos. Estas 2 camadas cobriam o topo da estrutura e penduravam sobre as paredes de madeira do Mishkan. Além disso, a pele de carneiro tingida de vermelho e a pele de taxa cobriam apenas o telhado. 8. 7. Havia 2 altares. Havia 2 altares no complexo do Mishkan. Lá fora, no pátio, havia um grande altar de cobre, sobre o qual eram trazidos muitos sacrifícios. No interior, havia um pequeno altar de ouro, sobre o qual se queimava diariamente incenso. 8. Um pátio o rodeava. O tabernáculo ficava dentro de um grande pátio de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, conhecido como Shatser. Além do altar de cobre, esta área também abrigava o quior, com o qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de realizar o serviço divino. A pia foi feita com espelhos doados pelas mulheres de Israel. 9. Havia uma sala externa. O interior do Mishkan foi dividido em 2 por uma tapeçaria suspensa. Além do altar de ouro, a antessala, conhecida como Kodesh, continha vários itens. No lado sul, ficava a menorá de ouro, cujos 7 ramos, os Koanim, sacerdotes, acendiam todos os dias. Perto da parede norte, havia uma mesa dourada, sobre a qual os sacerdotes colocavam os pães da proposição todas as semanas. 10.
e uma câmara interna. A segunda sala, mais interna, era conhecida como Kodesh HaKodashim. O Santo dos Santos continha a arca, uma caixa dourada que abrigava as tábuas e outros itens sagrados. Na tampa da arca havia 2 querubins dourados, um de frente para o outro, com asas estendidas. Ninguém tinha permissão de entrar no Kodesh HaKodashim, exceto o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e mesmo ele entrava apenas uma vez por ano, como parte de seu serviço no Yom Kippur. 9. 11. Foi inaugurado em 12 dias. Durante uma semana, Moshe praticou a montagem e desmontagem do Mishkan. Então, no primeiro dia de Nissan, pouco antes de 1 ano após o Shemot do Egito, Moshe inaugurou oficialmente o tabernáculo. Toda a tenda estava repleta da presença de Deus, evidenciada por uma nuvem espessa que impedia todos, até mesmo Moshe, de entrar. 10 durante 12 dias, os primeiros 12 dias do mês de Nissan, os príncipes das 12 tribos de Israel trouxeram sacrifícios e presentes inaugurais. 11. O tabernáculo não era domínio exclusivo dos seus administradores, os levitas, mas era herança de cada judeu. 12. Foi transportado em 6 carrinhos. Os príncipes fizeram diversas doações ao Mishkan, incluindo 6 carros de boi cobertos, um para cada 2 príncipes. 2 carroças foram entregues aos Gershonitas, que transportaram as coberturas e tapeçarias das tendas do Mishkan. Os restantes 4 carroções foram entregues às famílias levitas de Merari, que transportaram os painéis das paredes, os postes e outros componentes estruturais do Mishkan. Nenhum foi dado ao clã de Kehat, que transportava os itens mais sagrados nos ombros.